O artigo 122 do Código Penal trata do crime de induzimento, instigação, prestação de auxílio ao suicídio e agora, recentemente, em dezembro de 2019, teve a sua figura típica ampliada para incluir aqui a automutilação. Então, tanto o induzimento, a instigação ou prestação de auxílio ao suicídio, quanto o induzimento, instigação ou prestação de auxílio à automutilação são capazes de configurar o crime do artigo 122 do Código Penal. Eu queria hoje destacar 3 pontos importantes a respeito deste crime do artigo 122 do Código Penal. Antes de eu destacar esses pontos, eu queria dizer que eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, tenho doutorado em Direito Público e sou professor de Direito Penal há mais de 20 anos. E estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Então vamos lá. Primeiro ponto importante. A vítima, no caso do artigo 122 do Código Penal, ela deve ser determinada. Uma vítima determinada ou um grupo de pessoas determinado. Por quê? Porque se a vítima for indeterminada, se existir aqui uma vítima em abstrato, não há possibilidade de punir o autor, aquele que promove ou instiga o suicídio, ao crime do artigo 122 do Código Penal. Na nossa história recente, nós tivemos 2 casos interessantes. Um envolveu o cantor Ozzy Osbourne. Ele tem uma música que o título da música é Solução Suicídio. E num determinado trecho dessa música, sem sombra de dúvidas, ele acaba promovendo o suicídio. Um trecho da música diz o seguinte, em tradução livre: onde se esconder, o suicídio é a única saída. Você não sabe do que se trata. O vinho é bom, mas o uísque é mais rápido. O suicídio é lento como licor. Esse cantor foi processado nos Estados Unidos e foi absolvido. Por quê? Porque a letra da música, embora promovesse o suicídio, aqui a vítima seria indeterminada e, portanto, não haveria aqui o crime do artigo 122. No Brasil, a solução seria a mesma. Em razão da vítima ser indeterminada, esse cantor não poderia ser processado e condenado pelo crime descrito no artigo 122 do Código Penal, porque esse artigo exige uma vítima determinada ou um grupo de pessoas que podem também ser identificados. Então, isso é importantíssimo no crime do artigo 122 do Código Penal. Nós temos também na história recente um líder espiritual que levou um grupo de pessoas para a selva, para a Guiana Francesa, e lá ele promoveu, incentivou que as pessoas tomassem veneno. E várias pessoas, seus seguidores, tomaram veneno e acabaram morrendo. Aqui trata-se de 913 pessoas que morreram a partir da promoção do incentivo desse líder espiritual ao suicídio. Aqui, vejam, embora exista um grupo grande de pessoas, nós temos aqui um grupo determinado de pessoas. E, portanto, esse líder espiritual poderia tranquilamente ser processado e condenado pelo crime do artigo 122 do Código Penal. Eu estou ressaltando isso porque quando eu digo que a vítima deve ser determinada, ou um grupo de pessoas deve ser um grupo de pessoas determinado, isso não significa que abrange somente um número pequeno de pessoas. Pode até abranger um número grande de pessoas, como aconteceu nesse caso desse líder espiritual que instigou ou induziu 913 pessoas a tomarem veneno. As pessoas tomaram veneno e acabaram morrendo. Esse grupo de pessoas pode ser até muito grande, mas tem que ser um grupo determinado de pessoas. O que não pode é uma vítima em abstrato, uma vítima indeterminável ou indeterminada. Isso não pode. Agora, tem que ter uma vítima determinada ou um grupo de pessoas determinado. Se existir essa determinação, essa identificação da vítima individualmente falando ou de um grupo de pessoas, sim, pode o agente criminoso cometer o crime do artigo 122 do Código Penal, sem sombra de dúvidas, ok? Outra coisa importante também que eu gostaria de destacar no que diz respeito ao crime do artigo 122 do Código Penal é que deve haver seriedade na conduta do agente criminoso. O induzimento, instigação ou prestação de auxílio ao suicídio exige seriedade na conduta daquele que pratica o induzimento
ou a instigação ao suicídio. Ele não pode falar de brincadeira. Se ele está falando de forma de brincando, isso não pode ensejar o crime do artigo 122 do Código Penal. Então, eu vou dar um exemplo para você. O aluno tirou uma nota muito baixa numa determinada prova na faculdade. Desesperado, procura o colega e o colega, zoando ele, brincando com ele, diz o seguinte: olha, a única solução que você tem é o suicídio. Esse aluno, desesperado, leva aquilo a sério e acaba se matando. Esse colega que fez essa brincadeira responderá pelo artigo 122 do Código Penal? Não, porque na conduta dele não existiu seriedade. Não é? Ele falou em tom de brincadeira e acabou que o aluno desesperado levou a sério e acabou se matando. Então, esse aluno que falou, induziu ou instigou em tom de brincadeira não responderá pelo crime do artigo 122, porque o crime do 122 exige seriedade na conduta daquele que pratica o induzimento ou instigação ao suicídio. Uma outra coisa também que surge muita dúvida é, por exemplo, quando acontece num relacionamento amoroso, havendo o término desse relacionamento amoroso, um dos companheiros acaba dizendo que vai se matar. Olha, se você terminar comigo, se você me largar, eu vou me matar. O outro diz: olha, você que se mate, se dane para lá, eu não vou reatar o namoro por causa dessa ameaça de suicídio. E aí então, aquele companheiro que ficou desesperado com o término do relacionamento acaba se matando. O outro companheiro responderá por induzimento ou instigação ao suicídio? Não. Não, porque não reatar namoro ou qualquer outro tipo de relacionamento não é uma conduta típica. O tipo penal do artigo 122 do Código Penal não descreve essa conduta, não reatar namoro ou qualquer outro tipo de relacionamento. Não é? Na verdade, o que aconteceu aí, ele realizou uma conduta lícita, não reatou o namoro ou relacionamento, porque ele não queria reatar o namoro ou relacionamento. Se isso causou esse efeito naquela pessoa no outro companheiro que que foi abandonado, isso não significa dizer que aquele que não reatou o namoro responderá por induzimento e instigação ao suicídio. Por quê? Porque o tipo penal não descreve essa conduta de não reatar namoro como conduta criminosa. Eu espero que eu tenha colaborado com os seus estudos de direito penal.